Graças Pais amados, sou o Reverendo Juan e estaremos meditando mais um texto da Palavra do Senhor, está no Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Tem no título da revista atualizada, RA, A Pesca Maravilhosa. Vamos ao texto? Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir as palavras de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse o Senhor a Simão: faze-te de largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram encher ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amados, eles eram profissionais da pesca, né? Profissionais da pesca. Eu, quando era parte da minha vida, eu vivia no litoral. E aí eu conheço bem da questão de pescadores, de pesca, porque era o convívio, né? Era o convívio, né? Não vou contar a história de pescador aqui não, mas assim, era o convívio, né? Eu fiz várias pescas, com sucesso, sem sucesso, e assim, e a pesca tem essas coisas. A gente às vezes pega peixe, às vezes não pega, né? Então tem boas histórias de pesca ali no litoral. Eu lembro também que tinha um estaleiro que, quando era adolescente, pré-adolescente, a gente sempre brincava no estaleiro daqueles barcos ali, e era bem legal, perto do cais do porto, né? Então no estaleiro ali, a gente sempre estava brincando ali, e no estaleiro de barcos. E é interessante porque era um convívio tranquilo, porque era um tipo de profissão, né, que tinha protocolos, meios, métodos de se trabalhar. Era bem interessante, né? Então é muito interessante. E eu aprendi muitas coisas importantes ali, né? Muitas coisas. E várias vezes já peguei barco, né, junto com os amigos, e ia indo para as ilhas perto ali, ou ia para outro mar, né, 3, 4 horas de mar adentro, né? E bem tranquilo, bem legal esse tipo eu fazia por esporte, mas na verdade é uma região de pescadores profissionais que viviam da pesca. Então, amados, nós percebemos no texto aqui, para já entrar no texto, que esses profissionais da pesca são homens que já têm experiência, né? Já vivem bastante tempo, né, desse trabalho, e nós vemos aqui um trabalho sem resultado, né, sem resultado. Então nós percebemos que naquele momento, né, do texto, vamos dizer aqui, que Jesus já estava ensinando as multidões, né, já tinha passado a noite, Jesus já estava ensinando as multidões, e aí eles estavam chegando com o barco, né, e aí estava lavando as redes, e aí as multidões apertando Jesus vai em direção do barco de Simão Pedro e entra, e aí começa a ensinar as pessoas dali e tal. Depois que venceu aquele momento, Jesus está ensinando as pessoas, Jesus fala com Pedro agora, fala assim: não, faça de largo, né, vai, né, e aí, para que pudessem entrar, né, mar adentro, né, e aí lançaram, Jesus fala para ele lançar a rede, né, e Pedro questiona, né, tipo assim: nossa, trabalhamos a noite toda, né, e não deu nada, e como assim vamos lançar as redes? Mas Pedro falou: então tá, beleza. Chamou Jesus de mestre, né, sob as tuas ordens, né, sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Aí lançou as redes e pegou muito peixe. E a ponto de não caber no barco, a rede começou a romper, chamou o barco que estava perto, os dois barcos, e o texto fala que os dois barcos encheram tanto que eles quase que o barco não cabia, né, o peso de tanto peixe que tinha. E aí eles ficaram maravilhados. O texto fala que eles ficaram assim, maravilhados, né?
nós percebemos o seguinte: o trabalho sem resultado, a noite toda, eles trabalharam a noite toda, um trabalho sem resultado, e já estavam lavando as redes, né? As redes estavam vazias, né? E aí nós percebemos que, embora tenha trabalhado a noite toda, não tenha pego nada, e aí Jesus manda eles se afastarem, lançarem as redes. O que aconteceu foi quando as redes encheram, eles ficaram admirados. O texto fala: Pedro, Tiago e João, eles ficaram admirados, né? Pescadores profissionais, né? Admirados exatamente com a pesca que havia feito. Por isso que a RE coloca pesca maravilhosa, né? Eu creio que talvez eles nunca tinham visto isso. Passaram por um momento que nunca... Um trabalho a noite toda sem resultado, sem perspectiva alguma, e de repente Jesus pede para eles lançarem as redes, e aí a rede começa a encher de peixe, né? E aí aconteceu isso. Por que isso aconteceu? O primeiro ponto é que Jesus, o ministério de Jesus, ao contrário do ministério deles, o ministério de Jesus, as redes estavam cheias. Que a multidão estava apertando Jesus, no versículo 1, ele fala aqui. E aí Jesus, o que faz? Jesus, que estava com as suas redes cheias, ele vai para o barco de quem está com a rede vazia, né? Jesus entra no barco de Pedro, e aí, amados, né? Jesus, aquele que estava com a rede cheia, entra no barco de quem estava com a rede vazia. E aí Jesus faz o seu ministério dali, usa o barco de Pedro como um palanque, né? Como um púlpito, um palanque, um local para estar pregando, para poder ensinando a palavra de Deus. O texto fala aqui que o povo estava ouvindo a palavra de Deus dita por Jesus. Então, Jesus, ele pega aquele que estava com as redes vazias, com os barcos ali já parados, e usa como algo para que a palavra de Deus fosse dita, né? Jesus então ensina quem? As multidões, né? O palanque para ensinar as multidões. Mas chegou um momento, no versículo 4, nós percebemos que era hora também de Jesus ensinar para os discípulos, né? Ele despediu das multidões, agora é hora de tratar com os discípulos, pessoalmente com os discípulos, né? E aí, no versículo 4, ele manda que eles entrem mar adentro, né? E aí falam que, seguinte: lançai as vossas redes, né? Para pescar. E é interessante, Jesus fala: lançai as vossas redes para pescar. Então a ideia era pescar. Então Jesus, ele toma a direção naquele momento de uma pesca que tinha sido fracassada a noite toda. E aí Jesus entra na vida secular de Pedro, né, Tiago e João, e aquelas pessoas que estavam ali que não foram citados os nomes. E aí, amados, quando Jesus faz isso, automaticamente o texto vem falando para nós que a rede encheu, quase rompendo as redes, começaram a romper a rede, o texto fala, e aí encheu 2 barcos, quase que o barco os barcos não conseguiram, tanto peixe que tinha, sobrando peixe, né? Sobrando peixe. O que aconteceu foi que Pedro, naquele momento, se prostrou diante de Jesus e falou assim: retira-te de mim porque eu sou pecador. Reconheceu Jesus como Deus naquele momento, né? E o texto fala que eles ficaram, naquele momento, admirados. A admiração, versículo 9, se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, mas eles ficaram admirados com aquilo que Jesus fez, porque eles eram pescadores, né, profissionais da área, que passaram aí muito tempo, né, trabalhando e não conseguiram, e Jesus ordena que eles retornem ao mar e façam a pesca outra vez, e a pesca dessa vez ela tem bom resultado. Bom, nós podemos fazer então algumas aplicações, né? Eu separei algumas aplicações importantes para nós desse texto aqui, para nós pensarmos. A primeira aplicação que nós podemos pensar nesse texto é que Jesus, ele sendo o próprio Deus, né, ele conhecia, né, todas as coisas, ele sabia de todas as coisas. E ele escolheu exatamente o barco de Pedro porque tinha um objetivo. O barco de Pedro foi escolhido porque existia um objetivo de Jesus para com a vida de Pedro. Era a questão do chamado de Pedro. É um ponto que nós não podemos deixar de destacar. Então, amados, às vezes nós percebemos que às vezes nós chegamos cansados, né, de situações que a nossa vida às vezes está apertada, muitas coisas não estão dando certo e tudo, e às vezes não estão dando certo na vida secular, né? E aí, amados,
Talvez seja o momento que Jesus está entrando no barco da nossa vida para nos ensinar algumas coisas. Então é importante nós observarmos isso. Existem objetivos até mesmo na dificuldade. No fracasso, o fracasso, muitas vezes nós achamos que o fracasso é algo que, porque deu tudo errado, porque eu não fiz certo. Eles eram profissionais, eles sabiam o que fazer, eles sabiam como fazer, eles eram pescadores, já tinham experiência larga e deu errado, e deu errado. E às vezes nós fazemos negócio, montamos empresas, né? E queremos fazer um novo negócio, e aí fazendo todas as coisas. Já vi várias pessoas fazendo negócio, empresas, e aí joga recurso em cima, joga tempo, joga trabalho em cima, pessoas, conhecimento, e faz tudo, e chega na hora, tá tudo errado. É como se tivesse pescado a noite toda e não pegasse nada, né? E aí dá errado, e acaba entrando em dívidas, em situações difíceis. É comum acontecer isso. O fracasso geralmente não significa, o fracasso na vida profissional não significa algo ruim. Às vezes é porque o fracasso ele faz parte da experiência, faz parte da experiência. Um dia nós acertamos, outro dia nós erramos, e a gente não explica essas coisas. As coisas, elas, embora às vezes nós programamos as coisas de forma correta, e às vezes as coisas não acontecem, né? Às vezes empresas fazem pesquisa de mercado para entrar no mercado e tudo, mas mesmo com todo o cuidado, e as coisas às vezes não vão, né? Quantas empresas grandes a gente vê em propaganda de televisão, fazem projetos e não cola, não pega, não dá, né? Não vai, né? Não vai. São grandes projetos, muito recurso, muito dinheiro, muito esforço, e as coisas não acontecem, não acontecem. Então nem sempre o fracasso significa uma coisa ruim. Às vezes o fracasso pode ser que é um momento de aprendizado, em primeiro lugar. O fracasso é um momento de aprendizado. E o fracasso também, em alguns casos, no caso aqui, era que Jesus ia aproveitar do momento do fracasso para sensibilizar Pedro e seus amigos, né, para o chamado. Então era o momento de Jesus usar o fracasso para sensibilizar. E como que Jesus fez isso? Jesus agora então entra no projeto que deu errado e fala, agora faça tudo outra vez. Mas é difícil fazer isso, né? Você fez, e você despendeu tempo, você ficou a noite toda, e aí de repente vão fazer outra vez, do nada, sem muito projeto, sem muito... e aí eles fizeram, Jesus fez, e aí deu certo. E aí quando aconteceu isso, nós temos duas lições importantes para nós destacar. A primeira lição que eu gostaria de destacar é de que Jesus, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Jesus, ele está, né, deve estar presente em todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós pensamos em Jesus somente na questão religiosa. Quando nós olhamos para a multidão, ouvindo a mensagem, questão religiosa, Jesus estava lá e estava dando tudo certo, né? A rede estava cheia, a multidão, né? A rede estava cheia, a multidão estava lá, os peixes estavam lá, a rede estava cheia. A questão espiritual estava tranquila, estava resolvida, Jesus estava trabalhando e as coisas estavam dando certo. Mas na questão secular, na vida secular de Pedro, daquele momento ali, a rede estava vazia. Então, amados, foi necessário Jesus entrar na questão da vida secular para que as redes fossem estar cheias outra vez. Então, amados, é importante nós observarmos que Jesus ele não deve estar compartimentalizado. Às vezes pensamos em Jesus só na igreja, só nos momentos de oração, e aqui o texto mostra para nós que Jesus deve estar no barco da nossa vida, no largo da área de quem entra mar adentro. Jesus deve estar em todas as áreas da nossa vida, até mesmo na área profissional, até mesmo na nossa área do ganha-pão. Jesus deve estar presente. E aí é importante, Jesus não pode estar longe da nossa vida secular. Então Jesus, presente na nossa vida religiosa, na nossa vida devocional, sim, mas Jesus também deve estar presente na nossa vida particular. Jesus deve estar presente na pesca, no nosso ganha-pão, no nosso dia a dia. Jesus deve estar presente. Então essa é uma outra aplicação que eu gostaria de fazer. E a última aplicação que eu gostaria de fazer, que o texto faz para nós, é que Jesus naquele momento estava chamando esses homens para que eles pudessem dar um passo a mais na sua vida, no sentido de que eles seriam usados por Jesus. Já que a rede de Jesus estava cheia, tinha muita gente precisando de ouvir a palavra de Deus, a rede de Jesus estava totalmente cheia, e a rede deles estava vazia, Jesus agora chama eles, esses discípulos, esses homens,
pescadores do mar da Galileia, para que se tornem discípulos dele, para que doravante, quer dizer, no futuro, eles pudessem ser homens que estariam continuando a pregação dessa palavra para as pessoas, para as multidões, para as redes que já estão cheias. Então, amados, é importante isso que Jesus faz, porque Jesus chama pessoas da área secular, do trabalho, né, para que ela também possa estar usando a sua vida para o Evangelho. E é aqui, no caso, eles deixaram tudo. Né? O versículo 11 fala que, e arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. E aqui já é uma questão de ministerial, de que eles agora largaram sua vida profissional e passaram a ser aqueles que estariam sendo usados por Jesus na pregação da palavra, né, para continuar aquilo que Jesus estava fazendo. Então, são essas aplicações, e que cada um de nós possa pensar dessa seguinte forma, que a vida, nossa vida, tudo que nós fazemos hoje, nossa vida, seja a vida religiosa, seja na nossa vida secular, nós devemos chamar Jesus, permitir Jesus que esteja conduzindo todas as coisas. Jesus entrou e conduziu aquela pesca, e as coisas deram certo. Então é necessário Jesus conduzir. E outro ponto importante é que exatamente isso, que talvez nós vamos fazer a mesma coisa outra vez, né? Repetir as coisas, mas agora com Jesus no barco. Com Jesus no barco. Sabe por quê, amados? Porque se nós fizermos, seja na questão familiar, seja questão na igreja, seja questão no trabalho, se nós fizermos agora com Jesus no barco, sabe o que vai acontecer? O resultado é diferente. Então, com Jesus no barco, na nossa vida circular, os resultados serão diferentes. Muitos fracassos eles vão ser mudados, na verdade, em barcos cheios, né, de peixes. Barcos cheios de peixe. Muitos resultados que não deram certo, agora vão dar certo, vão ter abundância, né? Vão ter abundância. Então, esse texto tem bastantes ensinamentos para nós, e que Deus possa abençoar a sua vida e te fortalecer, e fazer com que cada um de nós possa cada vez mais chamar Jesus para estar dirigindo as nossas vidas, e saiba que Jesus ele deve estar na nossa vida, sim, na vida religiosa, na nossa vida de comunhão religiosa com os irmãos, nossa vida de leitura da Bíblia, de oração, na nossa vida religiosa, sim, mas Jesus também deve estar presente, com certeza, em toda a nossa vida particular, que vai fazer toda a diferença. Que Deus te abençoe e te fortaleça cada vez mais a buscar, a andar com Jesus, porque Jesus ele entrou no barco da nossa vida, e tenha certeza que trarão resultados completamente diferentes. Deus te abençoe.